1. Efésios 1. Efésios 1. Todos encontraram? Amém? Efésios, capítulo 1. Nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo de número 14. Amém, igreja? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, ao qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, eu venho na tua presença, Pai, de entregar esse momento. Senhor, ministra, Senhor, nos nossos corações, através do seu Espírito Santo, a palavra de Deus, que possamos, Senhor Deus, ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Senhor Deus, em nome de Jesus, entrego minha vida em tuas mãos. Senhor Deus, através de mim, que flua, Senhor Deus, as palavras do seu coração, Pai. É em nome de Jesus que eu te oro, Deus. Amém, Senhor. Irmãos, Efésios 1, Paulo escreveu quando estava preso em Roma. Faz parte de uma das 4 cartas da prisão. Éfeso, Colossenses, Filipenses e Filemão. O apóstolo Paulo, na carta de Éfeso, Efésios 1 até Efésios 3, ele vai tratar dos assuntos relacionados a o que é você em Cristo. E de 4 a 6, Efésios 4 a Efésios 6, ele vai tratar de assuntos como você vai se comportar agora em Cristo depois. Sugiro você depois que faça um estudo na sua casa sobre esses textos, que é muito valioso para a nossa vida. Mas aquilo que Deus me ministrou no meu coração desde muito tempo, uma vez eu já fiz um estudo sobre esse texto com os jovens aqui, foi até num dos sábados, nos encontros dos jovens, e Deus ministrou no meu coração para que eu trazesse para vocês tanto aquilo que foi ministrado aos jovens naquele dia, como algumas coisas a mais que Deus mostrou no meu coração. Amém? Irmãos, uma parte interessante do texto é que, se você for perceber, na tradução do grego para o português, preservaram uma característica muito interessante, que é, você encontra vírgula, mas não encontra ponto final. Você só vai encontrar o ponto final lá no versículo 14. O que isso quer dizer? Parece que Paulo ele foi escrevendo direto, como se Deus estivesse preenchendo, enchendo o coração dele com aquelas informações, e ele não parasse de escrever, glória em glória, vai escrevendo, e parou no 14. Embora possa parecer apressado a forma que ele escreveu, mas ele escreveu perfeitamente, ministrado por Deus e influenciado por Deus, porque, perceba, do versículo 3 ao versículo 6, ele fala sempre ele atribui o Deus Pai. Do versículo 6 até o versículo 12, o Deus Filho. E do versículo 14, do 12 ao 14, ele fala do Espírito Santo de Deus.
E sempre termina com a expressão, para louvor e glória de sua graça. Como se ele estivesse cheio daquilo ali, ele precisasse transmitir aquilo para o povo. Tanto é que no prefácio, na saudação, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, ele determina para todos que pudessem ouvir aquela carta. Embora ele estivesse preso, hoje nós estamos aqui ouvindo a carta que ele escreveu e foi preso. Perceba que aquilo que Deus tem para ministrar nos nossos corações hoje é de suma importância, porque vamos entender muitas coisas que movem o mundo de hoje e que movem a nossa vida para o enriquecimento nosso. No versículo de número 3, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Se você perceber, ele diz, lugares celestiais, só aparece na carta de Éfeso 5 vezes no Novo Testamento. Paulo tinha uma noção do mundo espiritual, ele tinha uma noção da vida espiritual e que regia esse mundo ao qual nós estamos hoje. É como se fosse um mundo sobreposto a esse que nos afeta diretamente. E ele tinha noção perfeita disso. Tanto é que se você for ver em Efésios 6, a armadura do Espírito Santo, ele claramente é uma batalha espiritual. Então você percebe aí, que bênçãos são essas espirituais? Que entram em confronto direto com as bênçãos materiais, que muitos crentes buscam. Muitos crentes vão atrás das materiais e esquecem das espirituais. Que bênçãos espirituais são essas? Ele citou 2 aqui, nós vamos falar sobre elas, mas salvação, redenção, glorificação, santificação e por aí vai. Se você for fazer estudos, você vai achar um monte de bênçãos espirituais. São bênçãos que não são palpáveis, somente são sentidas através da vivência com Deus, a vivência com o Espírito Santo de Deus. E ele lista 2 que nós vamos citar aqui, que é a eleição e a predestinação. No versículo de número 4, como também nos elegeu. Nós não podemos fugir da força dessa palavra eleger. Em outras traduções, vão estar escrito escolheu. É um verbo muito forte, porque para ele eleger alguma coisa, ele tem que abrir mão de outra, ou de outras. Ele tem que fazer, eu prefiro você, esse ou esse, ou simplesmente eu quero esse. O que quer dizer com elegeu? É aqui que você tem o maior motivo para adorar a Deus. Dentro do contexto do mundo caído, dentro da humanidade falida, ele separou e escolheu um povo para si, a qual você faz parte. Já é um motivo suficiente para acabarmos o culto e ir para casa e dando glórias a Deus. Porque você é escolhido dele. E vamos seguir em direção, porque tem muita coisa aqui, muita coisa boa para a gente. E ele continua, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis. Aqui é importante. Santos e irrepreensíveis. Separados e irrepreensíveis. Só que, separados e irrepreensíveis para quem? Diante dele, em amor. Hoje o mundo vive assim. Se você quiser ser santo e irrepreensível para o mundo, é fácil. É só você fazer o que eles querem. Quer ver você que é homem, chega numa roda de amigos e diz que não adultera. Você é estranho ali. Você automaticamente é repreendido. Você é doido, ou coisas do tipo. Diz que você é cafona. Se você é uma moça e não se prostitui, no meio das suas amigas, você é a cafona. Agora ele diz o texto, fortemente a expressão, diante dele. Em outras palavras, não basta parecer ser crente, tem que ser crente. No íntimo, no momento a sós com Deus. Não só no momento do culto, ou ir ao culto nas quartas-feiras, ou nos domingos, ou fazer caridade, ou fazer coisas, mas tem que estar no seu íntimo, ligado a Ele, através do Espírito Santo de Deus, nós vamos ver isso mais para frente, para que possamos ser santos e irrepreensíveis diante dEle. Perceba a ordem das coisas, e é muito importante isso. Perceba que Ele te elegeu primeiro, para que você seja santo e irrepreensível. Significa que o ato dele da escolha em você fez com que você fosse santo e irrepreensível. E não você sendo santo e irrepreensível fez com que ele te escolhesse. Porque senão você teria participação aí. E todos pecaram, carecidos estão da glória de Deus. Isso significa que se Deus não partir dele a iniciativa de te salvar, você não estaria aqui hoje. Na verdade, se alguém do mundo pensasse que pudesse salvar a si mesmo por conta própria, não poderia. Não poderia.
Perceba que em todas as etapas da salvação, o passo principal é dado por Deus primeiro. É Ele que foi até você. Você que estava perdido, não Ele. Ele que te encontrou. Continuamos aí no versículo 5, é onde ele cita a segunda bênção aí. E nos predestinou. Precisamos separar o que é eleição e predestinação. Eleição é quando ele te separa da massa caída do mundo e diz, esse povo é meu. Predestinação é aquilo que ele atribui ao povo como destino futuro. Qual é a predestinação em que ele determinou? Ele nos predestinou para filhos de adoção. Por quem? Por Jesus Cristo. Você foi eleito e predestinado a ser filho de adoção em Cristo. Para si mesmo, segundo o quê? Quem que fez isso? Quem que originou isso? Segundo o beneplácito da sua vontade. Traduzindo isso aqui, que a gente não usa esse termo, né? Pelo seu bel prazer. Deus olhou e falou, eu quero fazer isso, eu vou fazer. Quem é que pode dizer contra? Ele te salvou, porque ele olhou e falou, eu quero fazer. Isso já é motivo de alegria, de você olhar e perguntar a Deus, por que eu? Essas duas doutrinas, é bom que você estuda, é a doutrina que mais exalta a Deus, porque faz com que você bote a cara no pó, literalmente, e diga, por que eu? Por que não outra pessoa? Por que eu? Aí no versículo 6 ele termina, para louvor e glória de sua graça. Aí ele começa as atitudes do Filho agora. Pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Amado é Cristo aqui. Em quem temos, no versículo 7, a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça. Aqui é um ponto interessante, que você tem que refletir. Em quem temos redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas. Deus não é infinito, não é eterno, não é soberano, não é poderoso. Ele não dura por todo sempre. Ele não teve início, não teve fim. Agora uma pergunta que coloca no seu coração agora. Qual seria a penalidade para quem ofende um Deus assim? Se não fosse a morte eterna. Você ofende um Deus eterno, seu castigo, morte eterna. Mas aí que mora o amor dele. Porque ele, mesmo você ofendendo ele, mesmo você estando perdido nos seus delitos e pecados, ele olhou para você e falou, quero você. Percebeu? Não tem como você olhar e não ver um Deus maravilhoso assim. E você sente isso nas regiões celestes, no mundo espiritual, você percebe isso. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, sangue de Cristo, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou, versículo 8, abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Deus te escolheu com sabedoria e prudência. Nada mais justo do que você fazer a ação contrária agora. Ser sábio e prudente para ele. Gostaria de abrir um parêntese aqui para alertar algumas coisas dos irmãos. Pense na seguinte maneira. Imagine que você, como posso explicar isso de uma forma bem fácil de compreender. Preste bem atenção. O mundo, ele quer que você erre, ele quer que você peque. Ele quer que você se desvie de Deus. Tanto é que se você for pegar a tentação de Cristo no deserto, o que o diabo faz é, você não é filho de Deus? Porque está passando dificuldade aí, rapaz? Transforma essa pedra em pão e come isso aí. Pelo amor de Deus. Ele fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em segundo, ele pede que Cristo Jesus o adore, e ele receberá tudo que há nesse mundo. Em terceiro, ele pede que Cristo tente a Deus se jogando. Mas, enfim, o que acontece? Quando você entrega a sua vida e coloca a sua vida no centro da vontade de Deus, em outras palavras, coloca a Deus no centro e percebe que Deus ele pode fazer o que Ele quiser, que Ele tem todo o poder. Quando você atribui a Ele todo o poder e reconhece isso, você vai perceber aquilo que está escrito em Mateus 28 e 33, que Jesus Cristo diz, e não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma,
temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Percebeu aí? Aí se você for puxar a linha do entendimento, e eu aconselho você a fazer isso na sua casa, nos seus momentos de devocional a Deus, você vai cair em Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, você atribui a Deus a soberania, depois você vai perceber que Ele é soberano. Obviamente eu tenho que temê-lo, então não vou viver de qualquer maneira. Automaticamente eu ganho a sabedoria, porque é o princípio da sabedoria, o temor a Deus. E se você for puxando, e assim vai, a linha vai apontar para Deus no centro. E é isso que Deus quer, que você seja santo e irrepreensível. E versículo, continuando o versículo 8, que Ele tomou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. E aqui o versículo 9, até em diante, até o versículo de número 12, é a chave para todos os problemas do mundo. É o checkmate. Porque você vai perceber, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. A vontade de quem? De Deus. Já viu aquelas pessoas que chegam às vezes na igreja, ou às vezes na roda de amigos dos crentes e conversam, que Deus tem para mim? Qual é a vontade de Deus para mim? Está escrito aqui, que você seja santo e irrepreensível. Primeiro, que você seja santo e irrepreensível. Segundo, seja santo e irrepreensível. Terceiro, santo e irrepreensível. E se você for pedir motivos, é santo e irrepreensível. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, o problema do mundo é isso. Por que depois a gente vai ver aqui, por que sua cidade está indo por caminho ruim? Por que o seu país está indo ladeira abaixo? Por que o seu bairro está numa situação ruim? Por que as famílias estão entrando em decadência? Porque viraram as costas para Deus, buscando benefícios próprios, buscando o evangelho, água com açúcar, um evangelho que não traz o arrependimento, mas sim coisas materiais. Agora perceba o versículo de número 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em si mesmo, ou seja, segundo o bel prazer que Deus colocou nele mesmo. Por que Deus criou o mundo em 7 dias e não em 8? Porque Ele quis. Por que Ele mandou o Filho dele para a cruz? Porque Ele quis. Porque Ele quis. Essa é a resposta. Se você for ver em Romanos 9, você vai ver a discussão exatamente isso. Aí chega um momento que Paulo olha para um cara lá e fala assim, olha, quem é você para contentar contra Deus? Quem é você? Tem pessoas que acham que tem direito a alguma coisa. Deus não é injusto porque Ele não está tirando o direito de ninguém. Todos pecaram, encarecidos estão da glória de Deus. Se não fosse isso, irmãos, o direito que nós teríamos, eu e você, era o inferno. Percebe como isso coloca Deus no centro? Você tem que se humilhar perante Ele. Você pode perceber uma coisa? Seria mais ou menos assim, imagina a situação. Eu me convertendo. Senhor, eu creio no seu Filho, eu aceito o sacrifício que Ele fez por mim na cruz, eu preciso do renovo, por favor, Deus, me aceita como seu Filho. Seria assim. Já viu hoje em dia? Dê uma chance para Cristo, como se fosse Cristo que precisasse de chance. Porque tiraram Deus do centro e colocaram uma coisa chamada o homem, o egocentrismo. Então, na nossa vida, na sua vida, coloque Deus no centro. O versículo 10 aqui é a solução para todos os problemas. De tornar a congregar em Cristo, vamos falar isso em voz alta, por gentileza? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como as que estão na terra. É meio complicado, parece, mas não é. Imagine, em outras versões, o verbo congregar ali estaria convergir. Na última vez que a gente falou sobre isso, eu até citei o exemplo, né? Quem nunca pegou aquelas lupas para queimar formiga, né? Aquela maldade que a criança faz, que vai queimar formiga brincando. Convergir é aquilo ali. É quando todas as coisas têm que parar num único ponto. E Cristo Jesus é o caminho para esse ponto. Não é à toa que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só passa por Ele. Para chegar até Deus, só passa por Ele. Aí qual é o problema, então, aqui? De tornar a congregar em Cristo. O objetivo de Deus é fazer com que todas as suas coisas, seja no céu, seja na terra, voltem para Ele, através de quem? De Cristo. Aí o cara fala, olha, minha família está ruim, já tentou congregar a sua família em Cristo e voltar lá para Deus? O meu estado está ruim, já tentou levar o seu estado para Cristo, de volta para Deus?
Meu país está ruim, já tentou levá-lo de volta para Cristo, para Deus? Convergir em Cristo para Deus é a solução de todo mundo aqui. Mas o ser humano quer a própria vontade. Mas tem que ser assim. Versículo de número 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. De novo. Segundo o propósito de quem? De Deus. Ele faz porque Ele quis, porque Ele quer assim. E você foi escolhido para isso. Você tem que se alegrar nisso, você tem que olhar a Deus, porque eu, Deus? Porque eu que sinto esse incômodo do Espírito Santo quando eu vou errar. E aqui tem que ficar bem claro isso, a diferença entre pecado e iniquidade. O pecado é o erro, o acidente, a falha momentânea. A iniquidade é a constância. E aqui tem que deixar um alerta bem grave. O que nós temos no Evangelho é a romantização do pecado, transformando o pecado em problema. Quer ver? Um exemplo. Meu problema é que eu não consigo perdoar quando alguém me ofende. Não é problema. O seu problema é um pecado chamado orgulho. Isso não é um problema. Eu duvido, ao coragem de você, eu duvido olhar para os seus problemas e chamá-los de pecado. Fala isso para mim também. Para todos nós. Chama os seus problemas pelo que eles são. Olha, eu não consigo passar na rua e ver uma mulher e não desejar. Não, você tem um pecado chamado cobiça. Segundo Cristo Jesus, se você olhar para uma mulher e desejar no seu coração, você já adulterou com ela. Aí piora a situação. Quem tem coragem de fazer isso? Temos que fazer isso, porque nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. No nosso íntimo e lá fora. Uma romantização que está acontecendo hoje em dia, todos sabem, palavrão. Filmes, séries, músicas, mais o quê? No dia a dia. É normal. Você está emprestando sua boca para a iniquidade, a procrastinação. Você está emprestando sua boca para o pecado da origem sexual, porque todo palavrão tem de origem sexual. É isso que você está fazendo. Aí vem e diz, não, o palavrão é o extremo da raiva, que quando você não tem palavras no português para descrever, você fala um palavrão. Errado, é pecado, é errado. E não venha dizer que Deus entende o seu erro, aqui é um ponto grave, que Deus não entende o seu erro não, porque Ele veio à terra, passou pelo que você passou. Deus não entende quando você mente, porque Ele veio aqui e não mentiu. Ele não entende quando você adultera, porque Ele veio aqui e não adulterou. Ele não errou em nada. Ele veio e ensinou o caminho, a verdade e a vida, para você aprendê-lo, para que você seja santo e irrepreensível. Ele não te desamparou nem no início nem no fim. Então, eu aconselho a vocês, aos irmãos, tantos que estão em casa ou que estão ouvindo, arrependam-se verdadeiramente, coloquem Deus no centro da vida de vocês. Porque agora vamos ver a ação daquilo que seria o Espírito Santo na nossa vida, bem breve. Com o fim, do versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Você é o objeto a qual Deus vai ser glorificado através da sua vida. Não o contrário. Não é o contrário. Não é você que vai ser louvado. É Ele, através da sua vida. Então, tudo que você for buscar, aqui vai um conselho para os jovens agora, tudo que você for buscar, busque para que seja louvor da glória de Deus. Namoro, louvor para a glória de Deus, pense nisso. Trabalho, louvor para a glória de Deus. Estudo, louvor para a glória de Deus. Tudo que você for fazer, a solução do mundo está aqui. Mas, de fato, quando se falamos desse assunto, porque o homem quer a própria vontade o tempo inteiro, fica difícil de compreender. Fica difícil de aceitar. Aceitar que Deus é soberano. Esse conflito de que talvez Deus possa fazer a maldade para engrandecer a si mesmo, pesa. Como é que Deus pode aplicar a maldade? Se você for ler livros como Abacuque, Malaquias, você vai ver Deus levantando, Abacuque, Deus levantando os caldeus para atacar o próprio povo, que era de dura cerviz, e o profeta pergunta para ele por que ele faz aquilo, ele fala, não, fica tranquilo, depois eu resolvo. Praticamente isso que Deus diz para ele. Mas é praticamente isso, depois você lê Abacuque. Então, temos que saber que Deus, Ele faz o que Ele quer, e te escolheu para que seja santo e irrepreensível, e não viva no pecado achando que Ele te entende, porque Ele não te entende. Porque Ele passou pelo que você passou.
Ele passou porque você passou. E venceu. Venceu a morte de cruz, por você. E deixou o caminho pronto, é só você segui-lo. É difícil? Não é fácil não. Não é fácil não, quem disse para você que é fácil? Quem disse para você que é fácil, que o evangelho é esse água com açúcar, é só vir aqui e os seus problemas acabaram? Não é não. Não é mesmo. Muito pelo contrário, é mais difícil ainda. Porque você não tem o pecado como calço para poder vencer na vida. Vencer na vida, né? É a pior a situação aí. Você não tem mais o erro como para justificar alguma coisa. Você tem que se consertar o tempo inteiro você procurando falha. Sonda-me, Senhor, o meu coração, encontre em mim um caminho mau. É o tempo inteiro você se sondando. Você percebe que homens grandes da Bíblia entenderam isso, que Deus é o centro e Ele que é o errado. Versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Aqui já, porque imagine, essa carta foi entregue aos irmãos de Éfeso, mas vamos supor que ela estivesse sendo lida em pública e explicada em pública. Isso aqui é uma evangelização que ele está fazendo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Ou seja, algum ímpio estava ouvindo, ou vários ímpios estavam ouvindo, estavam se convertendo, ouvindo isso. Que Deus é o centro, é Ele quem escolhe. E basta você aceitar isso. Basta você se humilhar perante dele. Você vê profetas no Antigo Testamento, ao verem o brilho de Deus, eles caíram no chão de temor a Ele, porque sabiam que é Ele quem determinava todas as coisas. Como o próprio Cristo Jesus disse, não temas quem pode te matar, mas temas quem pode te matar e te lançar no inferno. Versículo 13, a parte B. O evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O selo do Espírito Santo da promessa aqui é como se fosse uma marca que ele deixa em você. Não importa para onde você vai, ele vai te incomodar, ele vai te chamar, ele vai te buscar, ele vai te manter próximo, porque você é dele. E isso é motivo suficiente, mais do que suficiente, o tanto da lista de motivos que nós lemos aqui, para adorar a Ele, porque Ele nos marcou, Ele nos selou, Ele nos predestinou, nos elegeu, nos escolheu, porque você poderia estar perdido, irmão, nós poderíamos estar perdidos, mas estamos aqui hoje, e ainda que você não esteja aqui, mas aonde você estiver, se você estiver andando com Deus, se mantendo na presença dEle, Ele vai estar com você por todo o tempo. Você foi remido, lavado, salvo e vai ser glorificado para a honra e glória do Senhor. Versículo 14. A qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. De novo. Você foi salvo, agora como se fosse Deus tivesse penhorado você e te selou e te marcou. Você é meu. Vai vir. Depois ele vem, pega você. Um penhor que ele fez, através de Cristo Jesus. Para quem? Para louvor da sua glória, de novo. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então eu peço a vocês isso, nas meditações que vocês fizerem, nos estudos que vocês fizerem, na leitura que vocês fizerem, prestem bem atenção nisso, que Deus é o centro, é através dele, todas as coisas têm que convergir nele. Porque senão, irmãos, você vai ficar rodando atrás do próprio rabo toda hora. Por que está acontecendo isso comigo? Alguma coisa que você fez, ou deixou de fazer. E mesmo que você estivesse fazendo tudo certo e acontecesse alguma coisa de errado, meu irmão, pode crer que vai ser para a glória do Senhor do mesmo jeito. Os nossos problemas são assim, quantas testemunhas nós damos de bênçãos que Ele nos deu? Porque um problema causado, muitas vezes por nós mesmos ou não, e fomos livrados disso. Tudo é para a glória dEle, tudo é para que o nome dEle seja glorificado no final. Amém, meus queridos? Então é aquilo que Deus ministrou no meu coração para trazer hoje para vocês. Nesse culto maravilhoso a Deus, eu creio que Deus ensinou a nós muita coisa, muitos motivos. O texto é muito rico. Amém, irmãos? Eu convido vocês a ficar de pé. Vamos estar orando ao Senhor. Amém, Deus. Senhor, em nome de Jesus,
Pai, vai no coração de cada um aqui, Pai. Pai Todo-Poderoso, toma, Senhor Deus, o coração deles em Tuas mãos. Pai, aquele que se arrependeu da prática do pecado, da iniquidade, Senhor Deus, daquilo que não consegue se livrar. Pai Todo-Poderoso, toma agora em Tuas mãos, derrama o Seu Espírito Santo, lava, limpa, Senhor Deus, purifica. Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem dito aqui e feito através da minha vida desse povo. E obrigado, Deus, por essa oportunidade, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Pai Todo-Poderoso, toma a vida de cada um em Tuas mãos, Pai. Pai Todo-Poderoso, toma, Senhor Deus, esse lugar, esta igreja, os membros daqui. Pai, que caia por terra, Senhor Deus, todo, Senhor Deus, empecilho para a Sua obra aconteça, porque a obra é Sua e não nossa. Pai Todo-Poderoso, derruba todo o orgulho, Deus. Derruba, Senhor Deus, todo sentimento, Senhor Deus, que não pertence a Ti. Sonda, Senhor Deus, nossos corações, que possamos, Senhor Deus, ser santos e irrepreensíveis na Sua presença, Pai. E que o mundo enxerga, Senhor Deus, em nós a glória do Senhor. Pai Todo-Poderoso, que possamos ser o sal desse mundo. Que as pessoas, Senhor Deus, possam ver em nós o Seu brilho, Pai. Que possamos, Senhor Deus, falar, Senhor Deus, do Evangelho da salvação. Pai Todo-Poderoso, toma, Senhor Deus, aqueles que estão desesperados, Senhor Deus. Aqueles, Senhor Deus, que têm problemas, Pai, que estão desacreditados. Os que estão doentes, desenganados, Pai. Os que estão pensando, Senhor Deus, coisas terríveis. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus, o coração deles em Tuas mãos. E através dessa palavra que foi ministrada, que eles possam entender que tudo é para a glória do Senhor. A nossa vida e a nossa morte são para a glória do Senhor, Pai. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, a vida financeira de cada um aqui. Os males, Senhor Deus, que afligem cada família, que caiam por terra, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Que possamos, Senhor Deus, falar de testemunhos, Pai. Pai, testemunhos lindos que o Senhor tem feito em nosso meio. Que possamos, Senhor Deus, nos reunir e contar, Senhor Deus, as maravilhas que o Senhor tem feito. Da salvação, Pai, em nome de Jesus, até coisas bobas e pequenas, mas que o Senhor fez por nós e reconhecemos isso. Pai Todo-Poderoso, toma, Senhor Deus, o coração de cada um aqui, cada um que ouviu essa palavra. Derrama sobre ele, Senhor Deus, o temor do Senhor, o respeito pela Escritura, o respeito pela palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma, Senhor Deus, o coração daqueles, Senhor Deus, que estão aflitos lá fora e não sabem de nada, mas que essa palavra, Senhor Deus, tem iluminado o caminho deles, que eles possam se arrepender e se converter e, Senhor Deus, caminhar para Ti. Pai, em nome de Jesus, usa, Senhor Deus, a vida dos jovens dessa igreja para a evangelização. Usa, Senhor Deus, a vida dos adultos dessa igreja, Senhor Deus, para a evangelização, Pai. Para os velhos para a evangelização. Pai, em nome de Jesus, toma, Senhor Deus, todo mundo está aqui. Derrama, Senhor Deus, sabedoria, Senhor Deus, de todos, Pai, em nome de Jesus. Derrama sabedoria sobre a vida deles, mas a sabedoria que vem de Ti, Pai. Que possamos, Senhor Deus, estar ligados em Ti, todo momento de nossa vida, Pai. Que possamos ser luz nesse mundo. E que o Senhor venha, Pai, e nos encontre santos e irrepreensíveis na Sua presença, para todos sempre. É em nome de Jesus que eu te oro, Deus. Amém, Senhor Deus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês.